Olá, povo de Deus, sexta-feira da terceira semana do tempo do Advento, 18 de dezembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 23, de 5 a 8 e Mateus 1, de 18 a 25. No tempo do Advento, estamos lendo várias profecias messiânicas dos profetas identificados como Isaías e outros. Conhecemos o momento complexo, conflitivo que vivia Jeremias por meio da dramaticidade de seus textos. Jeremias é um profeta que expõe seus problemas de maneira clara e transparente. Briga com todo mundo, até com Deus. Pouco mais de um século após o primeiro Isaías, por volta de 650 a.C., Jeremias nascia de uma família sacerdotal, instalada nas vizinhanças de Jerusalém. Suas profecias são um testemunho comovente das crises interiores que ele atravessou e são descritas no estilo dos Salmos de Lamentação. Chamado por Deus, muito jovem ainda, em 626 a.C., no 13º ano do rei Josias, viveu o período trágico que se preparou e se consumou a ruína do reino de Judá. Hoje temos mais um trecho anunciando o Messias, que vem da descendência de Davi, onde o profeta Jeremias tenta animar o povo em plena derrocada. Diz assim: dias virão em que farei brotar de Davi um rebento justo que será rei, governará com sabedoria e exercerá no país o direito e a justiça. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Então será este o seu nome: o Senhor é nossa justiça. Por isso, eis que chegarão dias em que já não dirão: viva o Senhor que tirou do Egito os filhos de Israel, mas sim: viva o Senhor que tirou e reconduziu a linhagem de Israel do país do norte e de todos os países para onde os dispersara e os fez habitar na sua própria terra. Nosso texto tem duas partes. A primeira, que anuncia o sucessor de Davi, que como rebento justo guiará o povo como pastor, e a segunda é uma declaração do fim do exílio e da dispersão do povo, que regressará para habitar na sua própria terra. O que sempre nos impressiona é a presença do binômio justiça e direito em quase todas as profecias que apontam a possibilidade de um outro mundo. O reconhecimento da presença do Messias vem sempre acompanhado do anúncio da restauração da justiça e da prática do direito entre os que assumem o projeto de Deus na solidificação de uma sociedade onde a fraternidade reina. Mateus 1, de 18 a 25. A narrativa evangélica mais antiga, a de Marcos, não apresenta nada sobre o nascimento da infância de Jesus. Mateus e Lucas, quando constroem sua maneira de apresentar Jesus e sua prática, nos dão a impressão de que sentiram falta exatamente de contar sobre a origem de Jesus. Buscaram de maneira teológica e não histórica contar o que julgaram significativo, usando os recursos de que dispunham. As duas narrativas sobre a infância de Jesus se complementam, sendo bem diferentes entre si. Como se dirigia ao povo judeu, o Evangelho de Mateus é mais apologético, isto é, procura mostrar Jesus como fruto de um projeto do Pai, que no nascedouro tem o protagonismo de José, pois era ele o descendente de Davi. Os sonhos de José são um fio condutor da narrativa de Mateus, que nos apresenta as comunicações de Deus por meio de seus anjos que aparecem a José sempre em sonho. Nascimento de Jesus por meio da gravidez misteriosa de Maria,
fuga para o Egito, retorno do Egito. Em todas essas circunstâncias, José é orientado em sonhos. Vejamos que belo texto de hoje. O nascimento de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, notou-se que tinha concebido pelo poder do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Andando ele a pensar nisto, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e hão de chamá-lo Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando do sono, José fez como lhe ordenou o anjo do Senhor e recebeu sua esposa. E sem que antes a tivesse conhecido, ela deu à luz um filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. José e Maria não viviam juntos, nem eram casados, propriamente dito, mas estavam na fase do relacionamento chamada de esponsais, uma espécie de noivado da nossa cultura. Na fase de esponsais, os noivos eram profundamente comprometidos um com o outro, mas podiam ainda desistir do compromisso. Agora, uma infidelidade nessa fase era considerada gravíssima. No caso de José e Maria, percebe-se que a profecia lida na primeira leitura de hoje é profundamente dependente do sim de José. Se em Lucas há todo um destaque na decisão de Maria, aqui em Mateus é preciso destacar a aceitação de José do projeto de Deus, pois é ele que torna credível a realização da profecia. E é ele o descendente de Davi, de onde virá o rebento que reinará com o cetro da justiça e que conduzirá o povo por meio de um novo êxodo. Para celebrar os 150 anos da declaração do esposo de Maria como padroeiro da Igreja Católica, o Papa Francisco convoca o ano de São José com a carta apostólica Patris Corde, com coração de pai. O ano de São José é para ser celebrado de 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021. A carta apostólica traz os sinais da pandemia do Covid-19, que, escreve o Papa Francisco, nos fez compreender a importância das pessoas comuns, aquela que, distante dos holofotes, exercitam todos os dias paciência e infundem esperança, semeando corresponsabilidade. Justamente como São José, o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana, discreta e escondida. E por fim, os dois nomes, Jesus e Emanuel, vejam, quem dá o nome é José. No Evangelho de Mateus é José o protagonista do nascimento. É ele que dá o nome de Jesus, Deus salva, que já mostra um programa messiânico com Jesus. E o Emanuel é muito bonito em Mateus, porque diz assim, no comecinho do Evangelho, Deus está conosco. No finalzinho do Evangelho aparece, e eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aí fechando, ele está conosco do princípio ao fim. Ele está no meio de nós. Um beijo no seu coração.